Estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso podcast, o Pod Pati, com a nossa colega brilhante, referência em questão de gênero, a doutora Tharita Cajazeiras, presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da Seccional do Pará, uma estudiosa sobre o assunto. Eu sempre elogio a doutora Tharita porque ela tem uma visão com a causa, com muita propriedade em relação a tudo que ela estuda, a tudo que ela vive e a tudo que ela traz de experiência da advocacia. Doutora Tharita, um prazer. Obrigada por ter vindo aqui. E aí eu passo a palavra para a senhora se apresentar, que nem precisa se apresentar, né? Que todo mundo conhece. Eu voto, inclusive, nela para deputada estadual. Mas a doutora Tharita, ela é incrível, realmente. Ela é uma mulher espetacular, é mãe. Doutora, fale um pouquinho da senhora, por favor. Boa tarde a todas as pessoas, né, da audiência da doutora Patrícia no Pod Pati. É um prazer imenso, doutora, estar aqui para a gente conversar sobre, enfim, várias pautas sobre as mulheres. Eu sou Tharita Cajazeiras, sou advogada, sou mãe, sou filha, sou irmã. E dentro da advocacia, eu sou advogada desde 2008 e atuo na área das famílias, do direito das famílias e no direito das mulheres, atuando com a perspectiva de gênero. E sou mãe de duas meninas, da Nive e da Maia, né, que são, assim, as minhas inspirações, os meus propósitos e os meus motivos, né? E aí, estamos aí, estou, né, presidente da Comissão das Mulheres e Advogadas da OAB Seção Pará e espero contribuir o máximo para a construção de políticas públicas, construção, né, de políticas institucionais para a garantia de uma advocacia, né, mais equânime, mais segura e menos violenta para todas as mulheres. Doutora, porque a gente que é mulher, nós que somos mulheres, a gente sabe das nossas demandas. E aí, aproveitando, enquanto advogadas, né, nós temos o dever, até para que nós possamos também nos proteger, ter conhecimento dessas leis que nos protegem, né? E aí eu gostaria que a senhora falasse sobre o estudo da perspectiva de gênero, a prioridade em relação aos julgamentos, como o Conselho Federal e como o tribunal. São muitas perguntas. E como é que o tribunal aqui no estado ele se comporta diante, porque existe uma diretriz em relação aos julgamentos, às pautas, e aí a senhora, como profunda conhecedora e também uma pessoa que defende principalmente a veiculação dessas normas e a publicização dessas normas, pela questão educacional também, até das nossas crianças. Como é que a senhora vê esse protocolo? Como é o protocolo? Explique, por favor. Tá, nós temos, né, nível CNJ, Conselho Nacional de Justiça, temos um protocolo que já é uma resolução desde 2023. Esse protocolo nasce em 2021 como uma recomendação e em 2023 se torna uma resolução para que a magistratura e todos os órgãos do judiciário atuem com a perspectiva de gênero, né? E daí, o que seria essa perspectiva de gênero? É considerar todas as questões de assimetrias, né, dentre os gêneros. Então, com esse protocolo, vem trazendo uma cartilha para quê? Para que não reforce a questão dos estereótipos, para quê? Para que não haja a questão de revitimização, né, das mulheres ou dos gêneros diferentes diante da justiça e para que haja, né, a busca de uma justiça real, né? Então, não vitimizando, não violando, não
transformando a vítima, colocando a palavra da vítima em xeque, né? O que a gente vê hoje em dia, por exemplo, né? E aí até em julgamentos que ficaram, né, famosos, como daquela moça que era o influencer, né? Que aí ela foi extremamente exposta, foi questionada, não é? A sua honra foi ali achincalhada. Então, o protocolo, ele traz como a postura dos magistrados, né, e de todos os membros da justiça precisa ser para que não haja esse tipo de conduta, para que, por exemplo, em uma petição, certo? Um advogado ou uma advogada traga termos ali que desabonem a honra, né? Que sejam xingamentos, né? Esse magistrado, ele precisa coibir isso, mesmo porque aí a gente vem para a advocacia. Desde 2024, através do provimento 228 do Conselho Federal, né, que também, né, é uma normativa em que os órgãos do sistema OAB precisam atuar com essa perspectiva, certo? Então, essas violências que se permutam como violência institucional, violência processual, né? Isso se faz uma falta ética, podendo, inclusive, o colega ou a colega advogada se tornar inidôneo por causa disso, desses termos, né, de baixo calão, que são desabonadores, né, com aquela desculpa de ser estratégia processual. Não, estratégia processual não é isso. Estratégia processual é base técnica, né? São fundamentos técnicos. Então, você vê, por exemplo, e aí isso é usado para quê? Né? Através de uma violência psicológica, né? E acaba violência processual e violência institucional. Por quê? Porque acontece sob a chancela do TJ, que era um órgão para poder brecar, combater, enfrentar isso, né? Então, o que a gente vê é isso. Então, o CNJ tem, né, orientando ali a magistratura e na advocacia também nós temos um provimento que precisamos. E aí, esse provimento não é apenas para membros, né, para membros do sistema, é para toda a advocacia. Porque aí você pode me perguntar, Thalita, mas isso aí geralmente acontece apenas na área de família ou então no penal? Não, não é? Por exemplo, na área trabalhista, quando as mulheres são, né, assediadas moralmente, ou ainda temos também um termo chamado de assédio materno, que é quando a mulher grávida é assediada, tá? Para quê? Para que faça, por exemplo, para que desenvolva atividades que não são da sua função, para que desenvolva atividades além da sua função, para quê? Para que aconteça, por exemplo, porque ela não pode, ela tem estabilidade. Então, ela pede para sair. Você entende? Provocar uma provocar. Justo, entendeu? Então, isso é um tipo de violência que ali na cartilha, né, no protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, vem ali orientando os juízes, né? Por exemplo, quando tem a questão dos EPIs, ainda na questão trabalhista, os EPIs não foram pensados para as mulheres. Então, será que esses equipamentos de proteção individual mesmo atingem o objetivo, que é proteger? Sim. Porque a compleição física da mulher ela é bem diferente do homem, né? Sim. E os EPIs, às vezes, podem até causar o que eles não querem, em vez de proteger, sim, eles maculam. Agora, doutora, a senhora também não considera que existe uma falta, que eu digo de a questão dos cursos, porque são feitos cursos dentro do próprio sistema OAB de conscientização. Inclusive, a senhora é uma professora da ESA, da Escola da Advocacia, mas a senhora não acha também que institucionalmente o Conselho Federal e as próprias seccionais, isso eu estou falando dentro do sistema OAB, mas se aplica também aos tribunais, falta talvez mais divulgação, porque muitas vezes quando a gente pega a massa dos advogados, eu falo isso pela advocacia,
Tem gente que não tem, sequer sabe da existência desse provimento. Sim. E aí falta o quê? A questão da conscientização via educação, que a responsabilidade, ao meu ver, me corrija, seria institucional, das instituições que eu digo. A gente não pode, todas elas num conjunto, porque isso é caso de saúde pública. Quando a gente fala de perspectiva, que a gente fala de revitimização, a gente, na verdade, tem que tomar, a gente está cuidando da parte psíquica, da parte emocional e muitas vezes da parte física, se o emocional atingir o físico. Então, a gente está falando de saúde como um todo. A senhora também não considera que existe essa falha das instituições em relação a trazer essa educação, desse conhecimento da perspectiva de gênero? Eu acredito que falte aí uma questão de engajamento, tá? Sim. Porque, assim, material tem, certo? A questão de cursos preparatórios e capacitantes, a gente tem, tanto na questão da advocacia, quanto na magistratura e nas magistraturas, né? Porque, por exemplo, o TRT tem o seu próprio protocolo, né, com as suas especificidades, então eles fizeram ali um protocolo mais detalhado, né, sobre a questão trabalhista. Previdenciário também tem, tanto que foi o primeiro documento que tratou de perspectiva de gênero foi no Previdenciário, lá em 2019, se eu não me engano, entendeu? E daí que veio para o CNJ pegando não todos, mas assim, vários ramos do direito, entende? Então a gente tem, por exemplo, ali a questão das orientações no direito penal, no direito militar, no direito eleitoral, no direito trabalhista, no direito previdenciário, no penal, de família, civil. Então, tem ali um ordenamento. Mas a gente só busca saber mais do que nos interessa. Do que é conveniente. Do que é conveniente. E ainda, eu vejo que a perspectiva de gênero é tratada ainda como se fosse um nicho só para mulheres. E não é. Não é. E não é só para mulheres. Se nós queremos, né, uma justiça real, que a gente busque e que seja garantido o direito justo, a gente precisa diminuir e buscar uma justiça real. Porque essa justiça hoje, a gente não pode dizer que é uma justiça justa e neutra. Não é neutra. Não é neutra. Não é neutra, por exemplo, quando a gente tem a forma para os EPIs, o homem médio. Sim. Que o homem médio, né, é ali o padrão para tudo. Só que o homem médio ele não é o padrão. Principalmente da mulher. Não é o padrão, sabe por quê? Porque nós temos uma população mundial de maioria mulheres. Então, como é que o homem médio pode ser padrão numa população mundial que é de maioria mulheres? E aí a gente verifica, por exemplo, saindo aí da esfera jurídica, né, da advocacia, que, por exemplo, as mulheres, elas têm menos chances de se salvarem no acidente de trânsito. Por quê? Porque os bonecos, para poder você fazer os treinamentos de primeiros socorros, não tem anatomia feminina, ou seja, não tem os seios. Por quê? Porque aquela questão é um boneco do homem médio. Você vê? Então, assim, a perspectiva de gênero é mundial, é social. E é em tudo. Em tudo. Em tudo. Quando a senhora fala, e assim me acende, porque eu tenho mais de 20 anos de advocacia, sou bem mais velha que a senhora, mas nós sabemos que a gente já avançou muito, mas ainda tem, assim, o ranço, né? E aí, quando a senhora fala dessa questão que é necessário fazer todo esse trabalho, existe também a necessidade principalmente o homem que está numa situação de poder, de aceitar também uma reconstrução das ideias. É aviltante, às vezes, dependendo da geração, até porque o homem, isso eu não estou generalizando, mas é o comum, porque existem sim homens que estão se desconstruindo em relação aos preconceitos, mas é muito, principalmente para o homem que está no poder,
ele enxergar dessa forma. Eu fiz há pouco uma audiência, alguns dias atrás, de violência na vara de violência doméstica. E assim, eu fiquei muito feliz com o que eu ouvi do promotor e do juiz sobre a questão da conscientização de não revitimizar. Envolvia menores, né? E eles tiveram assim uma cautela, não, os menores não estavam, mas assim em relação até a trazer aquela história para aquela vítima novamente. Então a gente entende que existe sim um trabalho, mas precisa cada vez mais, porque o reflexo é em absolutamente tudo. Quando a senhora falou que existe o preconceito, é em todos os ramos. Quando existe a mulher, existe um preconceito, às vezes, por achar. Quando antes não se falava em endometriose, as mulheres sentiam aquelas cólicas horrorosas e achavam que aquilo era fricote. Sim. E hoje em dia, você já tem aquela ideia, mas a mulher continua sendo violentada na sua questão de gênero por preconceito. E isso ocorre quando eu discuto um processo tributário, um processo empresarial, quando você discute cotas entre sócios, que um é homem e que a outra é mulher, e eu vou lhe dar assim, eu acho, pelo menos dos casos que eu já atuei, sem dúvida nenhuma, no mínimo 70%, os homens que são os sócios, eles conseguem retirar de uma forma compulsória, aí as mulheres têm que entrar na justiça para poder voltar a administrar a empresa, quando não tem aquela causa que justifique. E isso ocorre. Aí resvala para o processo de família, das famílias a gente nem fala, mas violência, mas tem que acabar com esse olhar de que é só em determinados números do direito. Não é. Doutora, eu acho, assim, me diga o que como a senhora vê em relação a essa postura, o trabalho que pode se fazer, por exemplo, com a Jovem Advocacia, porque ela é que está agora, nós temos só aqui em Belém, hoje, 2025, mais de 5.000 jovens advogados. Isso eu falo dentro do sistema OAB. Fora os que não estão inseridos, talvez, na comissão dos jovens advogados. Então, é um número expressivo. E como a senhora vê esses novos advogados em relação a essa postura? Eles têm acesso, eles sabem? Eu acredito que qualquer mudança se faz através da educação, do conhecimento, do saber, da informação. E aí, a informação, ela é passada, ela é divulgada, ela é publicada, né? E aí, o que eu vejo, assim, é que nós temos hoje uma nova geração, certo? Que antigamente, eu me formei em final de 2005, estou fazendo esse ano 20 anos de formada, né? Eu ainda sou do tempo, tipo, do livro. Eu gosto, né? Eu estudo escrevendo, lendo, fazendo resumo, né? E a gente sabe que não é a realidade hoje. Né? Eu tenho as minhas filhas e, assim, eu coloco, não, bora lá fazer um resumo. Elas não sabem nem o que é. Se eu não for lá e explicar, olha, vai assim, assado. Então, assim, a forma de estudar, né, se modificou. Eu acredito que hoje nós temos outros recursos e bons recursos, tá? Eu acredito que a internet ali, o online, a questão das apresentações, a gente não tinha, por exemplo, uma inteligência artificial que faça, né, que façam ali as apresentações, né, os slides, como a gente chamava, interessantes. A gente fazia no papel. E hoje a gente tem esses dispositivos, a gente tem essas ferramentas. Então, assim, eu acho que elas precisam ser mais aprofundadas e mais utilizadas pelos nossos jovens, tá? A jovem advocacia, eu não digo que ela é o futuro, ela é o presente, porque eles estão aí, certo? E assim, tem certas coisas que não vão mudar. A estrutura de uma petição inicial pode passar geração, não importa, vai ser a mesma estrutura, porque os nossos códigos de leis são códigos antiquíssimos. A gente tem um Código Penal ainda de 1940,
né? Então, olha, nós estamos em 2025, mas o código que é aplicado é de 1940. Então, não vai mudar. O código não mudou porque veio a galerinha nova, né? Somos nós ali que trazemos algumas coisas, tem, né? Legislações novas, especiais, específicas, já até mesmo dando uma outra interpretação, como a questão da honra, né? Sim. Que aquilo ali é um absurdo, e aí já tem decisão, ainda bem, já pacificada sobre, não pode matar para poder em defesa da honra, entendeu? Por quê? Porque quantos feminicídios nós tivemos aí sob a desculpa de, né, nós estamos em 2025. Nós tivemos ano passado, eu estava lendo sobre isso, coincidentemente, porque eu fui me atualizar a cada 17 horas um feminicídio em 2024. É isso. Isso dos que a gente sabe, né? Sim, porque a gente sabe que é subnotificado. Por exemplo, medida protetiva, a gente sabe que muitos desses feminicídios, as vítimas sequer tinham medida protetiva. Ou seja, o agressor, ele para o sistema era inexistente, não era um agressor. Sim. Entende? Então, assim, a advocacia jovem precisa se apropriar, precisa estudar e precisa se aprofundar. Sabe? A internet, as ferramentas de internet são excelentes para você fazer uma pesquisa ali. Mas, assim, os clássicos vão ser sempre os clássicos, eles são atemporais. Sim. Não é verdade? Ali dos delitos e das penas, não é verdade? Aquilo ali não vai. Por quê? Porque é o berço, né? É o berço ali do direito, o berço ali das questões penais e tudo mais, e a gente não tem para onde fugir. Sim. Não tem. E eu me lembro falando disso, eu me lembrei, na época que eu fiz vestibular, diziam assim, Thalita, tu é comunicativa, tu gosta de falar, tu briga, né? Tu queres tudo resolver o problema de todo mundo, vai pro direito, porque tu gosta de estudar também, tem que ler pra caramba. E era aquilo que a gente ficava, não é isso? Tinha que ler pra caramba. Não tinha como, né? Você ia fazer uma prova, não dava para fazer prova só lendo o resumo, para poder ver ali esqueminha e mapa mental. O mapa mental você fazia, a gente fazia, não era? No braço ali, depois que a gente fazia o estudo de todo o conteúdo. Então, é aquele negócio. O básico, bem feito, ele é eficiente. Não tem para onde a gente correr. A gente floreia depois que a gente sabe, né? Por quê? A gente vai fazer uma apresentação, tu vais ficar lendo? Tu não vais ficar lendo. Tu vais colocar só as palavras-chave aqui para tu te lembrar. Lawfare de gênero. Pô, a lawfare de gênero é quando o processo é utilizado como arma contra mulheres e advogados. Mas se eu não soubesse, se eu não tivesse estudado, ia falar lawfare de gênero, eu ia dizer, que isso? Da onde? Ou então eu ia ter que colocar a definição lá. Ou seja, o meu slide, ele se transformaria num resumo colocado à vista. E, doutora, deixa eu lhe perguntar, qual foi o pior caso, assim, o mais emblemático? O que foi que lhe fez ir para ser apaixonada por estudar essa questão de gênero? Porque sempre tem aquela chave. Eu sempre gostei de penal e casei com civil. Mas eu sou apaixonada adoro o direito penal, entendeu? Mas assim, o que foi que lhe deu essa... Hoje a senhora é uma grande referência para mim, das pessoas que eu conheço que tratam sobre gênero, para mim a senhora é a que mais sabe. De verdade, a que mais estuda, a que mais defende e a que mais a bandeira é muito... A gente fala aí, doutora Thalita, e lembra de toda essa sua... Que na verdade eu vejo assim como a senhora quer que as pessoas tomem conhecimento, é uma paixão, mas o que lhe levou? Porque tem sempre uma motivação. Eu vou te dizer, eu agradeço e, assim, fico muito lisonjeada e te digo que, assim, é tanto conhecimento sobre isso que eu sei só um pouquinho, né? E é aquele negócio, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe nada, não é isso? Que tem tanta coisa. Um dia desse eu estava fazendo uma pesquisa e aí eu coloquei ali, a perspectiva de gênero, advocacia feminista. Meu Deus, abriu tanta coisa que eu falei, gente... Eu não sei nem a gota do oceano. Mas o que me fez foi o meu caso na questão da pensão alimentícia das minhas filhas, né? Que é demais. Não, sempre, até hoje, essa questão de pensão... Desculpa, doutora, ele cortar, eu tô igual o Faustão.
Nada, Não, mas é porque a gente vai linkando. Essa questão da pensão existe, até tem memes sobre isso, né? Que o homem ele vincula a pensão à mãe, como se os filhos não vivessem, não ficassem doentes, não estudassem, não tivessem direito à recreação. Aí a senhora, a gente que atua muito no direito das famílias, a gente vê isso no sim. processo diariamente, até hoje muito. E aí, me conte. E daí, né, quando eu fui para a justiça para ver a questão das meninas, até foi ele que deu a entrada, né, oferecendo. E daí, chegando o dia da audiência, né, o juiz perguntou: quanto o senhor pode ajudar? Ah, aquilo ali, eu digo, não tá certo. Pai não ajuda, pai é corresponsável, é sócio. Quem ajuda é avô, padrinho, vizinho ajuda. O pai e a mãe, eles são corresponsáveis. Se a mãe ali está dando 100%, né, do seu tempo, que agora, né, o STJ reconheceu a questão dos trabalhos invisíveis de cuidado para poder contabilizar na questão da pensão alimentícia. Antes da gente começar, a gente estava conversando justamente isso. Nós, enquanto mães, né, somos Uber mãe, mãe faxineira, mãe cabeleireira, mãe psicóloga, não é isso? Dos filhos. E daí, isso não era um tempo que poderia estar sendo produtivo para, por exemplo, o profissional, e nós estamos num tempo reprodutivo, não é isso? As atividades para as mulheres, né? A gente sempre foi empurrada para dentro de casa, com os trabalhos domésticos, não é verdade? E daí, quando teve isso, que aí veio essa pergunta, né, do judiciário aí, ah, quanto o senhor pode ajudar? Eu falei, tá errado isso, tá errado, não é possível. Ah, não, porque eu não tenho de onde tirar. Ninguém pergunta para a mãe. Ah, quanto a senhora pode ajudar? E ela diz: ah, não, eu só tenho isso porque eu não tenho de onde tirar. O mundo não quer saber. Com certeza. A mãe sempre dá um jeito, você pode ver. A maioria dos nossos lares, né, são chefiados por mulheres. Maternidade solo. E dá literalmente um jeito. Ou se arrisca. E dá um jeito justo. E aí tem a questão do paradigma, né, dos 30%, que, não pode. Ok, então vamos fazer. É 30% que o pai vai dar? Tá bom, então a mãe vai dar 30%. Bora ver se esse 30 e esse 30 vai dar. Porque a criança tem que ter estudo, porque quando se fala em alimentos, acho que é só comida. Não. Tudo que pai e mãe fazem e usufruem, os filhos também têm direito. E aí, isso aí eu falei, não, tá errado, tá errado, tá errado. Porque aí fez assim, não, eu quero a guarda unilateral. E até hoje eu escuto assim, mas tu que quiser. Não, tu tens a guarda delas. Então, isso aí, tipo, é como se fosse isso. E não é. E não A é. responsabilidade financeira. E tem muitos que se utilizam do pedido Da guarda. da guarda para justificar a diminuição da pensão. Sim. Aí fica aquela criança que é ping-pong, mas de fato ele não quer, não generalizando, isso aí é óbvio que fique claro, mas por questão financeira se torna na cabeça dele mais econômico. Sim. Né? Sim. A gente Nós vê temos, isso no dia a dia. e nós temos casos, por exemplo, de pais que pedem para não ter carteira assinada para poder não pagar pensão. Entende? Não entendem que a pensão alimentícia não é para ex-companheira. Sim. Né? Não é para ex-companheira, é para o seu filho. E, infelizmente, a gente vê casos aí voltando para a questão das violências de gênero, violência vicária, que foi outra que foi reconhecida também no ordenamento, que é a violência, né? Ela acontece para atingir aquela pessoa, você faz com outras pessoas. Então, é a violência que geralmente o pai faz contra o filho, como tivemos casos aí bárbaros, né? Daquele pai que jogou aquele filho da ponte. Agora, acho que 3 dias atrás, de um pai que matou a filha de 1 ano e 2 meses para poder ferir a mãe. Né? Ou porque ela não queria mais, ou porque não aceitava. Que aparece ele transportando a criança na bicicleta. É uma aberração, né? A gente vê onde está a humanidade. Pois é. E o mais assustador que é comum. E, doutora, e como é que tem acesso, por exemplo, no seu escritório? Como é que a senhora faz a triagem? Como a senhora tem essa visão, esse estudo da perspectiva de gênero? Se eu lhe procuro, como é que a senhora faz a triagem? A senhora advoga para os homens, para as mulheres?
Boa pergunta, Patrícia. Ah, Na área de família, eu advogo exclusivamente para mulheres. Para mulheres. Nas minhas outras advocacias, eu advogo para homens sem problema. Mas a perspectiva de gênero, ela é uma lente, né? E ainda que a gente não queira generalizar, ah, os maiores violadores de direitos, né, das mulheres são homens. Então, eu não tenho como advogar. E pior que chega, tu sabias, para mim? por isso que eu lhe Chega, perguntei, porque eu sei do seu posicionamento. chega, e eu falo assim. Eu agradeço imensamente a confiança e digo, eu não tenho como fazer a melhor, a melhor defesa. Não tenho. Porque quando já me. Não, doutora, sabe o que é? É porque eu não quero pagar pensão. Eu não penso nem na mãe, eu penso na criança. Sim. Entendeu? Daí eu vou querer dar lição de moral, eu vou querer dizer, meu senhor, mas olhe só, é da sua carne. É. E ali o advogado não tá para ser, né, mãe, nem pai, Sim. porque pai e mãe que Sim. repreendem, na verdade, que educam, entende? Então, assim, eu agradeço e digo, olha, não tenho condições de, de garantir a sua melhor defesa, mas, assim, indico profissionais capacitadíssimos que, enfim, E entende? como é que a senhora vê, doutora, essa advocacia? Porque eu acredito que é também uma questão de. Passa a ser uma filosofia de vida, porque é aquilo que a gente acredita. Sim, Aí eu faço, eu sempre faço essa pergunta para os nossos colegas que são advogados. Como é que a senhora vê economicamente? Vamos supor, tem uma jovem advogada lá no sul do Pará, lá no oeste, que está assistindo as senhoras e passa a se interessar pelo tema. sim. Aí, o que a senhora fala em relação à parte econômica dessas ações? A senhora acha que é o mercado também em relação a optar justamente por uma filosofia de gênero, como a senhora faz? Não, eu advogo para as mulheres porque eu acredito Sim. em tudo que eu estudo. É uma opção, então eu vou defender aquilo que eu acredito. Sim. E como é que a senhora daria, assim, para a jovem advocacia que está começando esse mercado em relação a transcender, não apenas como filosofia, mas as advogadas, advogados, porque podem ter advogados que se afinem com as ideias em relação à perspectiva de gênero e queiram militar, advogar nessa área. Financeiramente, a senhora acha que vale a pena esse estudo, essa dedicação? Patrícia, a atuação com perspectiva de gênero, ela é uma realidade e ela não é um nicho. Sim, ela é geral. Ela, assim, Mas eu digo em relação às de família, de família, assim, de família, de família, tu vai. É uma área de família. A gente sabe como é a área de família, Sim. né? A área de família, assim, como tem muita emoção envolvida, os casos são sempre delicados, né? Cada caso tem as suas especificidades, tem os seus detalhamentos, tem os seus escalonamentos. Eu tive um caso, por exemplo, que eu fui contratada para fazer um divórcio compartilha e guarda e alimentos, regime de convivência. Teoricamente, né? Ok. Ótimo. No meio Do carrinho. do caminho, foi escalonando uma violência doméstica, depois para um estupro de vulnerável, Meu Deus. entende? E assim, a gente tem que estar preparada para tudo. A gente sabe que família, não é? Sim. É aquele negócio. Então, assim, família é delicado, né, para tudo. Eu digo assim que você tem que gostar do que faz. Na verdade, tudo tem que gostar do que faz. Se eu te disser que a minha primeira especialização foi em direito tributário porque eu não queria tratar com gente. E se eu te disser que eu nunca atuei em tributário? É Nunca. porque a gente vai se descobrindo Não é? na ciência. Eu comecei a atuar em família, por quê? Porque eu passei a coordenar um núcleo de prática de uma instituição, tá? E daí, a maioria dos casos ali eram família e residual cível, e vinha aqueles casos ali. Isso, essa é a minha próxima pergunta. A senhora é professora, então a sua disciplina também, ela atravessa. A gente sabe, doutora, que a questão do gênero ela está em absolutamente tudo, inclusive fora do direito.
né, é do nosso dia a dia. Mas a sua disciplina, ela tem a ver na faculdade também? Então, a gente ainda não vê, e eu sou uma grande defensora de que a gente tenha em todas as áreas, né, das disciplinas, que a gente tenha a questão da perspectiva de gênero, que a gente tenha os estudos de gênero, porque hoje ele está ali dentro dos direitos humanos, né? Sim. Direito das mulheres e direitos humanos, a gente tem os estudos de gênero, certo? E aí a gente pega ali direitos humanos como uma disciplina guarda-chuva, né? Que se regam áreas. É tipo como se fosse uma redoma e... Eu gosto de chuva, abriu, tá, ficha aqui tudo. Direito dos idosos, criança, né? Sim. Da população LGBTQI, enfim. E aí, Povos originários. povos originários, né? Idosos, tá Sim. tudo ali dentro dos direitos humanos. E aí ainda é uma sub-área de uma disciplina. E a gente precisa, como tu disseste, é no mundo todo, não é verdade? Porque assim, a gente, olha só, roupa tem gênero? Não. Cor tem gênero? Não. Mas colocam, não é verdade? Pink e o Não é isso. O rosa e o azul. Ah, o lápis de cor. Ah, não, isso aqui é lápis de menina. Isso. Ah, essa roupa é de menina, né? E se a gente for prestar atenção, for fazer a leitura ali lá da história, por exemplo, dos vestidos, né? Vestidos rosas. Quem usava era os filhos da realeza, aquela cor púrpura, né? A paleta todinha do rosa. não é verdade? Então, assim, quando foi que virou essa chave e deixou de ser o que era a princípio? Né? Então, a gente tem que ver. E aí, isso me remete, né? Já que nós, enfim, vivemos aqui numa sociedade machista e patriarcal, a gente não tem como fugir disso, que se a gente prestar atenção, nem aos homens é benéfico. Sim. Sabe por quê? Eu tenho 2 meninas, né? Mas quem tem filho, né? Ou então quem teve irmão, vai lembrar, por exemplo, o que os meninos desde cedo aprendem? Ah, que chorar é coisa de mulherzinha, não é verdade? É verdade. Que tem que correr direito, tem que dar Não direito. pode mostrar sensibilidade. Não pode mostrar sensibilidade porque é fraqueza. É. Tem que correr direito porque se andar rebolando ou socorrer rebolando é mulherzinha, não é verdade? Então você vê como é que o feminino, desde cedo, né, ele vai sendo tratado como uma coisa para você ter aversão pelo lado dos meninos. Que cozinhar é coisa de mulher. Graças a Deus está mudando também, porque grandes chefes existem muitos homens. Não é? É. E aí, essa questão, isso aí é muito bacana, porque eu gosto da gente dar essas pitadas para a gente ver que tudo tem. Tudo tem. Por exemplo, tu falaste do chefe, né? Até a questão de nomenclatura de homem e mulher tem uma discriminação. É a chefe, né? Não. Como é que o homem é chamado? O homem que cozinha. O chefe. A mulher, a cozinheira. Não é verdade? É verdade. A pessoa o homem que costura, ou é o alfaiate, ou então o estilista. A mulher, a costureira. Você vê? É verdade. Então, para você ver como que, quando é a mulher, quem desempenha é menor. Quando a gente vai para a parte de violência doméstica, quando eu tenho um livro que eu estou lançando, é um livro que eu, por opção, nós precificamos ele bem barato mesmo, praticamente ao preço de Bem acessível para que as pessoas possam comprar. E assim, eu lembro que quando eu fiz essa pesquisa, eu tomei um susto logo no início, porque a massa comum, as pessoas, elas acham que a violência ela acontece a nível das classes C e D. E aí a gente pega o estudo dos países todos da Europa, inclusive Suécia, que são os mais ricos do mundo. A violência ela é intrínseca à sociedade em função da questão patriarcal. Mas o que se vê de resultado? Quando você pega, por exemplo, o estudo da questão do gênero lá de violência, você pega na Espanha, eu já falei isso num episódio, lá só se mudou a questão de diminuir, porque os índices ainda são muito altos, porque eles introduziram o estudo do gênero desde o maternal
até a universidade, último ano. Então, vai se criando uma cultura. Eu sempre falo o seguinte, na administração de empresas, quando a gente faz curso de gestão, eles ensinam. A cultura ela vai influenciar o que o funcionário ele tem em relação ao pertencimento da empresa. Esse pertencimento faz com que ele não se sinta um empregado, mas um colaborador, e que daquele resultado, ele sobrevive, ele pode crescer como profissional. Essa questão da cultura, eu dei esse exemplo como uma analogia, mas ela é exatamente a cultura em relação a você aplicar a educação. Não adianta, a gente vai ficar falando 3 anos aqui. Para mim era uma coisa muito fácil do legislativo abraçar que houvesse uma obrigação dessa disciplina. Sim. Pelo menos que no início, vamos engatinhar, mas para colocar no básico da educação, Sim. para que aquela criança, daqui a pouco, quando ela faz 15 anos, ela tenha essa noção, porque esses números, essa desconstrução, essa questão do gênero, ela só, como a senhora falou, ela só vai se divulgar, se defender e se acreditar se houver esse conhecimento. E isso, para mim, é desde o básico da educação. Eu concordo, eu concordo. Eu sou uma defensora há muito tempo de que nós tivéssemos, e que nós tenhamos ainda, porque é um tivéssemos, mas e tenhamos, porque eu ainda acredito que vai acontecer, de nós termos os direitos, os nossos direitos, desde criança, que sejam ensinados, né? Não direito constitucional em si, né? Mas assim, de você ter desde criança saber, né? Quais são os direitos e os deveres dos cidadãos. Porque até hoje, doutora, a gente vê na questão política, né? A violência de gênero. Muitas vezes os partidos acabam perdendo, Sim. caindo aquela chapa por não obedecer a cota mínima das mulheres. Sim. Ou então, quando na questão eleitoral, quando eles colocam a mulher, muitas vezes, só para compor, e aí ela tem 2 votos. Sim. Né? Então, assim, é um universo que a gente tenta penetrar, mas se o sistema não ajudar, o Estado, em relação a trazer essa educação para a base, não adianta que a gente não vai conseguir construir. Mas a senhora, por exemplo, através do sistema OAB, essa conscientização, eu vejo seus vídeos, eu fico babando dos seus stories, porque é muito importante essa pauta, mas não é todo mundo que tem coragem. Sim. Porque a gente, quando abraça essa pauta também, a gente também passa a ser observada como aquela militante e que muitas vezes existe o preconceito porque a gente milita, mas assim, eu como a senhora, eu também já passei por isso. Da questão, a senhora disse, porque o que me levou foi que eu sofri essa situação e eu passei a ver por uma perspectiva de vítima da questão da pensão. Eu passei, e eu acho que 90% das mulheres passam, né? E é importante esse papel que eu digo, que ele salva vidas. Porque quando a gente traz essa consciência lá na ponta, um menino daqui a pouco que tem uma visão misógina por uma questão de criação, ele passa a ter uma outra visão. Eu já vi um rapaz de 15 anos que ele agrediu a namorada de 14, porque ele fez uma repetição de comportamento. E depois esse mesmo adolescente, na vida adulta, vive muito feliz porque ele conseguiu, através ele, na verdade, os pais também foram muito conscientes no intensivo sobre questão de gênero. E ele foi eu te digo que ele era meu vizinho, foi um caso que se salvou através da educação. E a gente sabe que não são todos os pais que agem assim, né? E, doutora, para finalizar, me diga o seguinte: como é que o sistema OAB, por que eu lhe falo isso? Como é que o sistema, porque a gente tem que trabalhar com o que a gente tem de palpável. Como o sistema OAB, ele pode
A senhora, como presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da Seccional, pode reverberar para o Estado. A gente está falando de um Estado que tem 30 subseções, gigantesco, e que às vezes o colega lá, que é presidente da Comissão das Mulheres, não tem, às vezes nem sabe. Mas como é que pode se usar o próprio sistema a favor do sistema? Sim, excelente a pergunta. Nós temos 30, né, subseções. E em apenas 6 nós não temos CMA, por enquanto, mas já estamos providenciando para que seja. Então, a Comissão das Mulheres Advogadas, ela é uma comissão estratégica do sistema, e não apenas do sistema seccional, do sistema federal também. Nós temos uma Comissão Nacional das Mulheres Advogadas, que atua, né, justamente cadenciada com as seccionais, que busca também essa cadência entre as subseções. E o objetivo, né, para este triênio é a valorização, o fortalecimento e o reconhecimento das mulheres advogadas. E quando eu falo de mulheres advogadas, eu falo de todas as mulheres advogadas, porque pode-se pensar, mas eu não faço parte da comissão das mulheres. Eu defendo que todas as mulheres deveriam fazer parte. Por quê? Porque a Comissão das Mulheres defende a maior pauta, que é a sua advocacia. E não apenas a sua advocacia, porque a Comissão das Mulheres Advogadas daqui, se você vê, o nome é Comissão das Mulheres e Advogadas. Esse "e", ele inclui tudo. Por quê? Porque a OAB, enquanto representante, tá, da sociedade, ela tem o dever e o propósito de atuar para o social. Sim, a OAB ali, defensora do Estado Democrático de Direito, tem que e atua para a construção e transformação social. Então, esse não é desavisado ali, não, porque a CMA, ela constrói políticas públicas, institucionais ou não. E também não. Para quê? Para dentro e para fora do sistema. Então, a gente, na CMA, por exemplo, busca o fortalecimento da advocacia, né, das mulheres advogadas, fazendo o quê? Temos as campanhas, né, campanha Advocacia Sem Assédio, contrate uma advogada, as campanhas para que justamente a advocacia seja um local de livre, né, de segurança, para que não haja as violências de gênero, né? Por quê? Porque eu falei de lawfare de gênero, né? O que é o lawfare de gênero? É quando o processo, o judiciário, né, ele se transforma em uma arma. Então, há perseguição da parte e da advogada atuando ali naqueles casos extremamente delicados. Eu já sofri uma vez até contei ainda agora, uma vez grave mesmo, e outra vez várias audiências que eu já fiz, o ex-marido quis me agredir. Sim. Mas eles só fizeram isso porque eu era mulher. Porque se fosse um homem, eles jamais tentariam me agredir. Mas não é isso? E aí, por exemplo, olha, muito excelente tu tocares nesse ponto, porque às vezes assim, Thalita, mas como eu sei quando é uma violência de gênero ou não? Tu fazes uma pergunta assim, se fosse um homem, ele faria isso? Não, não faz. Diante dessa resposta, tu sabes se é uma violência de gênero ou não. Nós já tivemos casos de advogadas, não aqui no Pará, no Rio de Janeiro, de ter o seu carro queimado, de ter o seu escritório invadido. Por causa das causas em que estavam atuando. Entende? Então, assim, é uma maneira de o quê? De causar medo, de violentar. De te afrontar e tentar mostrar o teu poder econômico também. Isso, advogadas que são xingadas, sabe? Absurdamente desrespeitadas, sabe? Nessas vezes, eu acho que umas 4, durante esses tantos anos, assim, se uma delas, 2 vezes, a juíza, eu fiz com a mesma juíza, ela chamou a guarda.
e outras eles vieram para me agredir fisicamente, Olha só. entendeu? E se não fosse uma das vezes o promotor que estava atuando no caso foi quem se armou, porque ele disse, se armou mesmo, virou. Aí o juiz também chamou a guarda. E do outro foi a mesma coisa, mas assim, se fosse um homem, jamais faria isso. Claro que não. Não é isso? Por quê? Porque nós, mulheres, somos colocadas à prova, né, da nossa capacidade mental, né, profissional a todo momento. É verdade. Não é verdade? Os dados estão aí para mostrar que, por exemplo, as mulheres são interrompidas em até 8 vezes mais do que o homem na sua fala, né? E é isso, dentro dos tribunais, Quando eu participei, doutora, de audiência no tribunal, eu era a única mulher. Era uma tentativa de composição de acordo. Eu estava invisível. Eu tentava falar, eu fiquei invisível e não falei. E mesmo eu me posicionando, eu não falei. E aí, quando você, né, você se coloca mais, você é tida como louca, como barraqueira, mal educada, afrontosa, quer mandar na minha audiência, não é verdade? Por quê? Porque a urbanidade ali é só. Quando a gente vive na prática, que a gente tem essas experiências, porque falando às vezes pode soar como exagero para quem não vive diariamente. Aí, doutora, bora só falar uma coisa que eu acho importante. Vamos explorar os direitos das mulheres advogadas, que a senhora sabe, Sim. em relação a que um dos direitos que é importante que as mulheres saibam, isso está na lei, isso está na nossa envergadura de proteção. As mulheres advogadas, as mães, a questão da prioridade, fale, doutora, diz a Prioridade na sustentação, prioridade, né, na questão da ordem ali, da licença maternidade, ela pode requerer a suspensão dos prazos, não é verdade? Uma outra coisa que nós conseguimos lá em Ananindeua, aqui a gente ainda não conseguiu, a advogada gestante, ela tem direito à vaga dentro dos tribunais. Lá em Ananindeua nós conseguimos tanto no TRT quanto no fórum lá civil. Eu fui lá, né, na gestão passada eu estava como presidente da Comissão das Mulheres Advogadas lá de Ananindeua e aí a gente conseguiu muita coisa, faz muita diferença. Absurda. E lá tem lá a vaga lá, advogada gestante. Isso é muito significativo. Isso é muito significativo. Sabe por quê? Porque, olha só, se nós não temos espaços públicos preparados para mães e mulheres, o que isso denota? Que o mundo não é para mulheres e crianças. A gente tem aí o Senado, né? Em 2016 foram fazer um banheiro feminino. Em 2016, foi aqui. 9 anos atrás. Eu achei fantástico. Eu soube que há uma juíza lá de Rondon do Pará, eu acho que ela está na direção do fórum, e a presidente da subseção de lá, a doutora Adriana Lopes, maravilhosa, um beijo, Adriana. Ela falou que a doutora, eu acho que é Tainá o nome da juíza, a gente tem que nomear, né, quando existem... mulheres fantásticas. Ela teve o cuidado, eu acho que ou está tendo ou teve o cuidado de preparar, eu não sei se é no banheiro, mas uma parte que pudesse a mãe advogada trocar o seu filho, ou mesmo uma parte. Sim. Então, essa sensibilidade, assim, eu acho que é a doutora Painá, se eu não me engano, ela tem esse olhar, né? E é maravilhoso, porque imagina uma subseção do interior, que às vezes eu não conheço a comarca, eu não sei como é a estrutura do fórum, mas ela se preocupou enquanto direção de fórum, porque ela sabe da necessidade. Sim. Né? Então, eu fico muito feliz, porque a gente, num momento, eu estou com um filho pequeno, eu lembro muito bem, a minha filha mais nova vai fazer 19 anos, agora dia 16 de junho. Eu lembro eu subindo as escadas do fórum por 8 meses com barrigão, porque eu tinha que trabalhar. Eu sabia que eu ia entrar de licença maternidade, então, enquanto eu podia caminhar, a minha barriga já grande, a Letícia nasceu até prematura um pouquinho,
eu subindo as escadas, eu não tinha garagem, estacionamento especial, pelo contrário. Toda a dificuldade. Então, a gente sabe, agora recente, eu em Altamira, uma colega grávida, advogada, não teve a prioridade de atendimento, ela com uma barriga enorme. E assim, e não é optativo, não é opcional, é garantido na nossa legislação, e é uma legislação federal. Tu- a doutora falando agora, eu me lembrei de mim, grávida da minha primeira filha, da Nive, e sumiram um processo meu no fórum. E, enfim, o meu cliente, né? é, Doutora, e aí? Eu digo, gente, não é possível. E essa vara, assim, ela era extremamente, eu não sei como tá hoje, eu não tenho mais processo lá, mas ela era extremamente problemática. Eu só tive experiências horríveis. Perderam a minha carteira da OAB, né? Na época ainda era processo físico, a senhora lembra? A gente deixava a identificação e ia fazer carga do processo. Eu deixei a minha identificação, a minha carteira da OAB, quando eu voltei, a carteira não estava. Né? E eu falei, Processo. aí eu falei, que engraçado, hein? Se fosse ao contrário, se eu tivesse perdido o processo, ia ser Deus nos acuda. E daí, não bastando perder a carteira, perderam o processo. E eu me lembro que eu estava com barrigão. E eu chegava e digo, gente, eu comecei esse processo antes de ficar grávida. Eu vou parir. E era tipo uma intervenção de terceiro, era uma coisa que não tinha, não tinha por que se prolongar tanto. E daí eu encontrei com um juiz, que eu fui estagiária, maravilhoso, doutor Edilson, lá de Ananindeua, da criminal, numa das varas penais lá. E ele, eita, Rita, o que tu estás fazendo aqui? Digo, aí expliquei, doutor, sumiram o meu processo assim, assim, assado, cozido, nanana. Fui para. Ah, tá. Fui lá para procurar nessa vara e estava outro magistrado respondendo. Eu cheguei lá com um barrigão. Oi, queria falar com o magistrado, assim, assim, essa senhora vai ter que esperar. Tá, mas sabe se vai demorar muito? Não sei, porque ele está em audiência, não sei. Eu estava com um barrigão. Uhum. Daí o doutor Edilson veio. Thalita, o que tu estás fazendo aqui? Eu digo, doutor, tô esperando ele. Não vai esperar, não. Bora aqui comigo. Sabe? Ou seja, precisou da intervenção de um homem para outro homem me atender. Sim. Porque quem me atendeu era uma mulher. Era uma mulher. E, infelizmente, a gente tem muitas mulheres que E eu acho pior quando é essa questão também da mulher não se proteger enquanto A gente precisa, sabe por quê? Porque esse negócio de rivalidade feminina, isso é uma indústria. isso só nos enfraquece, isso é estratégia para enfraquecer as mulheres. Por quê? Porque sabem que nós somos a maioria e que nós somos muito mais capazes. Entendeu? Não é assim, não é guerra de sexos, né? São pesquisas aí. Por quê? Porque pelo fato de nós sermos colocadas à prova todo sempre, né? A gente sempre acha que a gente ainda não é boa o bastante, não é verdade? E se fazendo se auto-sabota, a tal da síndrome da impostora. A gente, olha, eu sou uma que eu vivo fazendo curso. Eu digo, nunca acho que tá boa o suficiente. Não, mas olha, faço aquela petição, eu digo, meu Deus, mas eu acho que não tá boa. Aí eu deixo lá a petição, volto depois de 2 dias, aí dou uma lida, sabe? Porque é isso, não é? E essa questão, assim, da rivalidade feminina, isso é fabricado. Pra quê? Pra justamente enfraquecer. Esse, inclusive, é o que eu falo muito para os advogados em relação a ser corporativista. Se despir de questões políticas e nós nos unirmos enquanto classe. Aí a gente tem que se dar as mãos, porque é muito mais prazeroso para quem não é da classe enfraquecer a classe, porque virou uma guerra e ninguém se apoia. E aí a advocacia ela tem que ter esse condão de consciência também, e principalmente as mulheres em relação aos nossos direitos. Sim. Doutora, eu quero ir me despedindo. Um prazer enorme de receber. Foi super leve, mas é de uma importância abissal a gente trazer esse tema. Não é de interesse só da advocacia, não é de interesse da sociedade, porque esses direitos, eles pertencem a todas nós, enquanto humanas, enquanto sociedade civil.
Então, por favor, eu dou a palavra para a senhora. Eu quero agradecer e pauta de gênero é social, né? A gente não faz transformação só com um lado, a gente faz transformação com todas as pessoas. E cada homem é extremamente importante. Por quê? Porque nós precisamos de aliados, não é? A gente não consegue transformar sendo uma, né? Uma transformação social, ela precisa ser coletiva e ela só é possível coletivamente. Então, doutora, eu agradeço imensamente. Foi, como a senhora falou, super leve, né, de um tema tão denso, tão profundo, e a gente conseguiu fazer de uma maneira leve e que eu espero, assim, que o máximo da sua audiência se apaixone, coloque essa lente, porque, assim, é uma lente, sabe, para a justiça, pro bem, pro correto, pro justo, E pro é um leve. alicerce, né, doutora, para o resto do Sim, comportamento, né? sim. Para segurança, sabe? Para uma sociedade segura, para uma sociedade livre de todo tipo de violência. Doutora, eu só queria lhe pedir, até porque eu sei que vão me perguntar, como é que quantos membros tem a sua comissão? Hoje nós estamos com quase com 50. E as advogadas que tiverem interesse de entrar na sua comissão? A Comissão das Mulheres e Advogadas, assim como todas as comissões da OAB, elas são públicas. Qualquer pessoa não precisa apenas ser da advocacia. Então, qualquer mulher ou advogada, mulher e advogada, pode fazer parte, pode entrar em contato lá com o setor de inscrições, lá no Instagram da CMA, a gente tem CMA OAB Pará, tem lá dizendo, tá? Pode entrar em contato lá, tem um número ou então um e-mail, ok? As posses das novas membras é toda reunião ordinária. Nós vamos ter agora a nossa próxima reunião, depois de amanhã, na quinta-feira. As nossas reuniões são toda primeira quinta-feira do mês. E aí é qualquer mulher pode participar. E assim, tem filho, leva o filho, porque a ACMA é um local de segurança, de acolhimento, sabe? E de composição, um espaço seguro para todas as mulheres e crianças. Eu lhe fiz essa pergunta porque já me fizeram como é que entra na sua comissão. De verdade. Sim. Inclusive no interior, onde não tinha as comissões das mulheres ainda, perguntaram. Então, assim, é bom divulgar o Instagram, porque eu sei que vão perguntar. E nós temos membras, né, integrantes do interior, né? E aí, então, as nossas reuniões, elas são híbridas. Essa em específico, ela vai ser exclusivamente online, né? Então, assim, é só participar, a gente vai liberar o link, né? Momentos antes, vai ser no dia 5, às 17 horas, pelo aplicativo, pelo Zoom, pelo Zoom, E aí, assim, qualquer mulher pode, basta fazer a inscrição, porque aí isso aí, enfim, precisa por causa da questão institucional, das portarias e tudo mais, mas assim, é aberto para todas as pessoas que queiram. E aí, deixa eu aproveitar e falar também do Clube do Livro, da CEA. A Comissão das Mulheres também tem um Clube do Livro, certo? Os nossos encontros são mensais e a curadoria tá maravilhosa, que é assim, é um livro pensado para o que aborda aquele mês. Então, o março foi alguma coisa em relação às mulheres, né? Por causa do 8 de março. Abril a questão dos povos originários, né? Das mulheres indígenas. Maio agora foi a questão das mães. Foi um livro maravilhoso, Mães Fora do Armário. Excelente. E daí agora a gente vem para a questão do junho, que não vamos ter Dia dos Namorados, então a temática vai ser sobre isso também. E aí, maravilhoso, qualquer pessoa pode entrar, e é muito bacana, nossa, é muito legal, é um momento também de descontração, de fazer conexões, né, de debater, mas de uma maneira leve, porque a gente sabe que a gente aprende através de uma roda de conversa. De maneira lúdica. De maneira lúdica. Os nossos encontros, acho que os dois últimos, o primeiro aconteceu lá no Elefante Coworking, e esses dois últimos agora aconteceram lá na Travessia, Livraria. Eu cheguei aí no segundo,
eu achei incrível. É muito bom. É muito bom. Os 2 primeiros eu não consegui ir, porque, enfim, eu estava em minha agenda institucional, e o outro estava a trabalho, estava em agenda institucional também numa reunião, e fui nesse. Gente, é muito maravilhoso. E aí, Verdade. pode levar sua criança, pode levar seu pai, sua mãe, sua vizinha, sabe? Que é para todas as pessoas que gostam de ler. Ou para todas as pessoas que querem aprender a ler, que querem, sabe, fazer essas coisas. Essas conexões são muito importantes. Doutora, um prazer. A senhora sabe da minha admiração de verdade. Eu acho que essa sua proposta de divulgar para o máximo de pessoas, ela salva vidas. Obrigado, gratidão. Obrigada por mais um programa, mais um podcast com a doutora Tharita Cajazeira, nossa presidente da Comissão da Mulher e advogada da Seccional OAB. Doutora, muitíssimo obrigada. Obrigada, Paty. Muito obrigada mesmo.